Uma igreja mesquinha. Uma igreja que permanece em Jesus e em sua verdade será abençoada por Deus. Eles foram firmes em 4 pontos. Na doutrina dos apóstolos, eram uma igreja doutrinária. Eles acreditavam em ser firmes na verdade fixa e não pertenciam à geração de homens que alegam que seus pontos de vista são progressistas e que não podem se manter presos a um simples credo. Queridos irmãos e irmãs, nunca desistam das grandes e antigas verdades do Evangelho. Não deixe que nenhuma empolgação, mesmo que seja o turbilhão de um avivamento, afastá-lo das grandes doutrinas da cruz. Se Deus não salva os homens por sua verdade, certamente não os salvará por mentiras. E se o velho evangelho não tiver a capacidade de operar um avivamento, então fiquemos sem o avivamento. De qualquer forma, mantenhamos as velhas verdades de Deus, venha o que vier. Nossa bandeira está pregada no mastro. Em seguida, eles perseveravam na comunhão. Eles se amavam e continuaram a se amar. Conversavam uns com os outros sobre as coisas de Deus e não desistiram do assunto. Ajudavam-se uns aos outros quando precisavam e o faziam com extrema generosidade. Eles eram verdadeiros irmãos e sua fraternidade não foi quebrada. Eles também perseveravam no partir do pão, que é uma deleitosa ordenança e nunca deve ser desprezada ou subestimada. Sempre que podiam, relembravam a morte de Cristo até que ele viesse. Eles se deleitavam em desfrutar dos queridos memoriais de sua sagrada paixão, tanto no ajuntamento como de casa em casa. Eles também perseveravam na oração. Anote isso. Deus não pode abençoar uma igreja que não ora. E as igrejas devem aumentar em súplicas se quiserem aumentar em força. A importunação sagrada deve cercar o trono de Deus, e então a bênção será concedida. Ó, filhos do Rei Celestial, vocês dificultam a ação do Espírito e impedem a bênção, se restringem à oração. Aqui estavam 4 pontos, então, nos quais a igreja era perseverante e Deus a abençoou. Observe que era uma igreja unida. Lemos sobre eles que eram tão unidos que tinham tudo em comum e perseveravam todos os dias unânimes no templo. Não havia partidos entre eles, nem disputas e divisões mesquinhas. Eles amavam o Senhor demais para isso. A pomba sagrada levanta voo quando chega a contenda. Se você divide internamente a igreja, também a divide das poderosas operações do Espírito de Deus. Sejam cheios de amor uns pelos outros e então podem esperar que Deus, o Espírito Santo, os encha de bênçãos. Eles eram uma igreja generosa, bem como uma igreja unida. Eles foram tão generosos que vendiam suas propriedades e distribuíam entre todos, para que ninguém passasse necessidade. Eles não eram comunistas, eles eram cristãos. E a diferença entre um comunista e um cristão é que um comunista diz: tudo que é seu é meu, enquanto um cristão diz: tudo o que é meu é seu. E isso é muito diferente. Um é para receber e o outro para dar. Aqueles cristãos agiram com um espírito tão generoso uns com os outros que parecia que ninguém acreditava que o que possuía era seu, mas generosamente doava para as necessidades dos outros. Eu não acredito que o Senhor jamais abençoará uma igreja mesquinha.
Há igrejas cujo ministro se pergunta ansiosamente como ele conseguirá dar comida e roupas para a sua família, e ainda assim essas igrejas não são muito pobres. Há igrejas onde se paga mais por ano para limpar os sapatos dos adoradores do que eles gastam com a causa de Cristo. E onde esse for o caso, nenhum grande bem será feito. O Senhor nunca abençoará uma sinagoga de avarentos. Se eles são levianos, podem guardar sua adoração para si mesmos, pois Deus é um Deus generoso e ama ter um povo generoso. Novamente, aquelas pessoas estavam em tal condição que suas refeições e casas eram lugares sagrados. Observe isto. Elas partiam o pão de casa em casa e comiam sua carne com alegria e singeleza de coração. Elas não achavam que a religião era apenas para os domingos e para o que os homens hoje em dia chamam de casa de Deus. Suas casas eram casas de Deus e suas refeições eram tão misturadas com a ceia do Senhor que até hoje o mais cauteloso estudante da Bíblia não sabe dizer quando pararam de comer suas refeições comuns e quando começaram a comer a ceia do Senhor. Eles fizeram de suas refeições dietas para adoração. Eles consagraram tudo com oração e louvor, a tal ponto que tudo ao redor deles era santidade ao Senhor. Eu gostaria que nossas casas fossem assim, dedicadas ao Senhor, para que adorássemos a Deus o dia todo e fizéssemos de nossas moradas templos para o Deus vivo. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.